Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao versículo 8. E desta feita vamos explorar, fazer a análise dos versículos 6 e o versículo 7. Esse tópico, o sexto tópico, tem como título a herança dos vencedores. Eu vou ler os versículos e em seguida eu vou fazer a interpretação juntamente com vocês. Recomendo que você tenha um bom comentário bíblico, né? Recomendo também que você tenha dicionários, como também concordâncias bíblicas. Inclusive você pode deixar suas perguntas aí, deixe suas perguntas, deixe suas dúvidas, deixe suas observações, acrescente, né? Aqui é um canal democrático voltado ao estudo do mundo religioso. Vamos agora continuar a nossa exposição, né? Em Apocalipse capítulo 21. Vou ler o versículo 5 e 6, em seguida a gente vai interpretá-lo. O texto diz assim, verso 6: Disse-me ainda, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Verso 7: Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então vamos lá, vamos interpretar agora o texto. Minha versão é Almeida, a tradução aqui é Almeida século 21. Se fosse dar um tema para o versículo 6, um tópicozinho para o verso 6, seria Deus, a fonte da vida e da eternidade. Então vamos ler agora parte a parte, vamos pegando partes do texto e vamos fazendo a interpretação. Primeira parte do verso 6 diz assim: Disse-me ainda, está cumprido, né? Esse está cumprido aqui nos traz a compreensão, né, dentro do contexto do texto do novo céu e da nova terra, que tudo foi completado, né? Primeiro a redenção, começando com a queda do homem lá, né? Mas desde a eternidade Deus já tinha os propósitos, já havia definido essa redenção, mas analisando a partir do princípio, a partir da queda, Gênesis 3, capítulo 3, né, com a exposição do Evangelho no verso 15 até a ressurreição de Cristo. Já a gente vai analisar um verso sobre essa parte. Como também, né, já tudo foi, como ele diz, né, está cumprido a redenção, o juízo. Se você voltar no capítulo 20 de Apocalipse, o versículo 11 ao versículo 15, você vai observar o juízo final, né? Então também já foi cumprido. E nesse caso aqui vai ser o próximo texto, o próximo estudo que vai ser feito aqui no canal. A próxima série de exposições vai ser o verso 11 ao versículo 15, que eu já estou preparando. E também, quando nós trazemos a ideia está cumprido e que tudo foi completado, a restauração, que é exatamente o texto que nós estamos lendo, do versículo 1 ao versículo 8 do novo céu e da nova terra. Então está cumprido. E aí o texto, né, também vai ecoar, aqui ecoa o texto de João, no capítulo 19, o verso 30, vou pegar só a parte aqui, o que Jesus disse ali na cruz, a parte que nos interessa, quando ele diz, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, está cumprido, né? Ecoa João, né? Aqui, nesse caso aqui de Apocalipse, nós temos a consumação, né? A consumação escatológica, né? O plano eterno de Deus agora, ele está se concretizando ou chegando ao fim glorioso. E com isso, né, vai marcar exatamente a transição, uma transição definitiva para a nova criação, né? Nós já falamos um pouquinho sobre essa nova criação quando eu fiz a exposição do verso primeiro. Então, recomendo, se você chegou apenas nessa parte, que vá lá e observe a exposição verso a verso, para que você não fique perdido no estudo do texto. Ainda no verso 6, né, depois que ele diz, disse-me ainda, está cumprida, e está cumprido, e ele vai dizer assim,
na sequência, ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O alfa e o ômega aqui, né, faz referência, alfa e ômega, né, são a primeira e também a última letra do alfabeto grego. Aqui no texto vai simbolizar, dentro do seu contexto imediato, a totalidade, né, como tanto a totalidade, simbolicamente falando, e também a eternidade de Deus, né? Eu sou, né, o alfa, né? Eu sou o ômega. Então, Deus é a totalidade, como também a eternidade. Deus é eterno, né? E aí, na sequência, ele diz, né, eu sou o alfa e o ômega, e ele diz também o princípio e o fim. Partindo daí, nós entendemos que Deus, ele é a origem de tudo. Só que ele é eterno. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus, porque na compreensão teológica Deus é eterno, ele é incriável, poderíamos dizer assim, né? Ele é a origem de tudo, né? Ele não foi alguém criado, mas ele, o próprio Deus, é a origem de tudo. E quem criou Deus aí é uma longa história, é uma longa... é o centro de debate sobre isso aí, não vem ao caso aqui. Então Deus, ele é a origem de tudo, né? O princípio e o fim. Ele também, como a origem de tudo, o criador de tudo, ele também é o sustentador de tudo, como também, dentro do contexto aqui do nosso estudo, dentro do texto do verso 6, ele é o consumador de todas as coisas. Então, aqui vai reforçar o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Reforça aqui a soberania absoluta de Deus. E Deus, ele é soberano, né? Ele é soberano sobre o tempo, né? Já que ele é o criador do tempo, ele é atemporal, ele está fora do tempo, né? Ele é transcendente e também ele é imanente, né? E Deus, dentro da soberania absoluta de Deus, né? Ele é soberano sobre o tempo, sobre a história, né? O mundo, por mais que esteja parecendo que o mundo está caminhando desordenadamente, mas o mundo, ele caminha, a história caminha pelo plano de Deus, pelo percurso do qual Deus o projetou, né? O mundo não está desgovernado, como também Deus é soberano sobre a sua criação, já que a sua criação nós somos criaturas de Deus, podendo ou não se tornar filhos de Deus, de acordo com a Bíblia, a partir das atitudes, do comportamento e da regeneração, do novo nascimento ou não do ser humano, para que ele se torne uma criatura. Vamos dar sequência agora ao texto, né? Então, disse-me ainda, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí o texto diz: a quem tiver sede, né? Sede aqui é sede espiritual, que seria o quê? Quem tiver sede, quem tiver um desejo profundo por Deus, por sua justiça, né? Como também por salvação. É interessante porque Jesus, se você for lá no Evangelho de João, no capítulo 7, o versículo 37, Jesus disse o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Isso nesse caso aqui se refere, né, aos que reconhecem a necessidade, reconhecem sua necessidade, né? É uma necessidade existencial, espiritual, e quem ele é e quem Deus é, né? E nesse caso, buscam a Deus com fé. Então, quem tiver sede, quem tiver desejo por Deus, né? O verso não para, mas tem a continuação para que complete o entendimento do versículo. E aí o verso diz assim: a quem tiver sede, darei de beber. Observação: darei de beber de graça da fonte da água da vida. Observe: darei de beber. Quem tem sede será dado de beber, né? E nós vimos aqui que Jesus disse
mais precisamente em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Então, aqui nós temos, né, a quem tiver sede, darei de beber de graça, essa é a observação, da fonte da água da vida, né? Aqui logo no início do versículo, o texto diz, né, quem tiver sede, darei. Então, darei aqui é que Deus é o doador, né, da vida eterna. O homem não é o doador, o homem não é a causa primária da sua própria salvação, mas a sua salvação, ela é oferecida, né, dada, né, não através dos méritos meritocráticos do próprio ser humano, mas através dos méritos de Cristo, que proveu a redenção. Então, Deus é o doador da vida eterna. E como falei, a observação é exatamente essa. Porque ele diz, darei de beber de graça da fonte da água da vida. De graça, né? Então a salvação não é uma conquista humana, não é, como Pelágio defendia, né? Não é o ser humano que produz a sua salvação, mas é graça, e essa graça é uma graça que é recebida gratuitamente, né? Mas teve um preço, o preço foi Jesus derramar o seu sangue lá na cruz do Calvário, né? Efésios 2, do verso 8 e o verso 9, vai exatamente trazer essa afirmação, onde o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, porque pela graça sois salvo. Veja, pela graça, o meio da salvação, pela graça. A graça é o fator primordial da salvação. A graça, né? Daí, beba de graça. A graça é o ponto. E depois, né, a mediação é por meio da fé, né? E aí, isto não vem de vós, nem a fé e nem a graça, que é Deus que é o doador, né? Mas é um dom de Deus, né? Combatendo o pelagianismo e até mesmo o arminianismo. E aí o texto diz assim, para enfatizar que não é também meritocrático, não é o homem que produz a sua própria salvação, porque o texto diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Como as pessoas dizem, tem a mania de dizer, eu sou uma pessoa boa, eu dou esmolas, eu não faço mal a ninguém. Não, a salvação não tem a ver com isso. Você continua sendo um pecador. Mesmo as suas obras, muitas vezes, são obras praticadas para se enaltecer, se vangloriar, muitas vezes. Na maioria das vezes, na verdade, é o ego, é o próprio ser humano, não para glorificar a Deus, mas para se auto-glorificar. E aí também, o texto diz, né, darei, é o próprio Deus que é o doador, de beber de graça, é graça de Deus, é a graça manifesta, favor imerecido, e ele diz, da fonte da água da vida, né? Que aqui é o símbolo da vida eterna, né? É o símbolo da plenitude, da fonte da água da vida, né? Da satisfação espiritual. Para contribuir, nós podemos ir novamente lá a João, né? O evangelista João, no capítulo 4 e o versículo 14, onde Jesus diz o seguinte, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha aí, né? Olha o que quem beber da água, né? Nunca mais terá sede. O texto diz aqui, a fonte da água da vida, que é oferecida, Deus oferece. Jesus aqui diz que quem beber, né? Quem beber dessa água, né? Mas pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Então, contribuindo exatamente com esse ponto aqui, a fonte da água da vida, né? Que é o símbolo da vida eterna, da plenitude e da satisfação espiritual do ser humano. E aí nós chegamos ao verso 7, né? Entendemos sobre o que trata o verso 6, agora vamos para o verso 7.
Esse verso, da mesma forma que o verso 6, também pode ter um título. E o título aqui é a herança dos vencedores. Qual seria então a herança dos vencedores a partir do verso 7? O verso começa logo assim, né? Começa assim: aquele que vencer, né? Então, aquele que vencer. Vencer, você vai observar, dentro do contexto do livro de Apocalipse, principalmente lá no texto entre o capítulo 2 e o capítulo 3, ali as igrejas, o texto escrito às igrejas, né? É um tema, exatamente dentro de Apocalipse, um tema recorrente, né? Então, vencer aqui, né? Mas aquele que vencer vai fazer referência aos que perseveraram na fé, aqueles que foram até o fim, né? Mesmo diante dos obstáculos existenciais presentes em suas vidas, eles perseveraram, né? E aí, diante dessa perseverança, eles resistiram ao pecado, a um comportamento errar o alvo, um comportamento que o distancia de Deus, como também resistiram ao chamamento do mundo, né? Aos prazeres do mundo, a uma vida promíscua que o distancia de Deus, a viver sua própria vida, ao invés de negar-se a si mesmo, né? E seguir a Cristo, né? E também resistiram às pressões do mal, né? As pressões que o mal traz sobre a vida, que muitas vezes tem o objetivo de desviar, né? Mas perseveraram, né? E aí vem a vitória, né? Da ideia de a ideia aqui de vitória, aquele que vencer, né? Não, como já trouxe aqui no texto, não foi por mérito humano, não é o próprio ser humano produzindo a sua própria vitória, mas pelo contrário, né? Essa vitória foi propiciada pela fidelidade a Cristo, né? Aos méritos de Cristo. E aí, para colaborar com essa compreensão, Apocalipse 12:11 diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela sua palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Então, aquele que vencer, aquele que prosseguir, e aí o texto vai dar continuidade para completar a ideia do texto, diz assim: aquele que vencer herdará essas coisas. E o que seria então essas coisas? O que veio antes, né? A nova criação. O verso 4 aqui diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, né? Então, a ausência de dor, comunhão com Deus. Você vai ver que no verso 3, o verso 3 diz que Deus está entre os homens, pois habitará com ele, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com ele, né? Então, comunhão com Deus, né? E a vida eterna, a eternidade, uma eternidade com Deus. Então, essa herança, então, herdará aqui, traz a ideia também, uma implicação de direito legal e relacional, né? Então, o cristão, se nós observarmos dentro da implicação, é que o cristão é co-herdeiro diante disso. Co-herdeiro, essa herança aqui, ele é co-herdeiro com Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, para exatamente contribuir e esclarecer mais ainda, nos trazer o entendimento e facilitar nossa compreensão da herança, diz assim, no capítulo 8, versículo 17: se somos filhos, também somos herdeiros. Então veja, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Então é exatamente essa compreensão, né? Aquele que vencer herdará essas coisas, né? E aí aqui é bom observar quem a herança é garantida, né? E é aqueles que perseveraram, aqueles que chegaram até o fim, né? E logo que mudaram a sua classificação de filhos, criaturas de Deus, criaturas apenas foram criados por Deus, e se tornaram filhos de Deus, né?
E aí, diante disso, né, o versículo diz: aquele que vencer, né, aquele que perseverou até o fim, vai herdar todas essas coisas. E aí o texto diz: eu serei o seu Deus, né? E aqui nós temos uma fórmula: eu serei o seu Deus. Nós temos a fórmula da aliança bíblica. Tem alguns textos que contribuem exatamente com essa compreensão. Por exemplo, Gênesis 17:7 diz: firmarei minha aliança contigo e com tua descendência, como aliança perpétua e em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência, né? Então nós temos a aliança, a fórmula da aliança bíblica aqui no verso 7. Ainda para contribuir, nós temos o Êxodo capítulo 6, verso 7, que diz assim: eu vos tornarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sobre os egípcios. Então, eu sou o Senhor vosso Deus. Novamente fundamentando a fórmula da aliança bíblica, né? E Jeremias, para contribuir, 31, verso 33, diz assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei na sua mente e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Exatamente, parafraseando aqui, trazendo novamente a compreensão dentro do texto aqui de Apocalipse, o verso 7, né? E nesse caso aí, a indicação aqui é, novamente, eu serei o seu Deus, um relacionamento pessoal, um relacionamento já que herdará, já que é eternidade. Estamos falando de eternidade, então um relacionamento pessoal, eterno, e um relacionamento exclusivo com Deus. Eu serei seu Deus. Mas para isso, perseverar até o fim e serás salvo. E ainda diante da ainda indica aqui, dentro da compreensão, né? Deus ele se compromete, né? Eu serei seu Deus. Então Deus se compromete a ser tudo para os seus filhos, né? Logo, protetor. Deus é o protetor do seu povo, como também provedor. E o mais interessante no texto bíblico é Deus seu pai. Então o pai, ele cuida dos seus filhos. Daí o texto dizer: eu serei o seu Deus, né? E aí o texto diz: e ele será meu filho. É interessante que aqui, se voltarmos no verso 3, diz assim: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, né? E aí o verso 7, no finalzinho, diz assim: e ele será o meu filho, ele será o meu filho, que aqui nós temos o ápice, né, da redenção, né, que é a filiação, né, de tornar filhos de Deus, converter de criaturas para filhos de Deus, né? O evangelista João, novamente, no verso 1 e o verso 12, diz assim: mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, como que eu me torno filho de Deus desde ser criatura de Deus? É recebendo, né, e crendo, né, e logo você se torna filho de Deus. E o apóstolo Paulo, aos Gálatas, no capítulo 4, verso 7, diz: portanto, tu não és mais escravo, né? Por quê? Porque receberam, porque creram, né? Não é mais filho. Se és filhos, né, és também herdeiro por obra de Deus, né? Novamente fundamentando. E aí a linguagem aqui, né, também nós temos, né, que observar a linguagem usada aqui no texto, no verso 7, né? Meu filho, né, traz a ideia aqui, uma ideia afetiva, né, uma ideia relacional, né? Aqui revela, né, meu filho, intimidade, meu filho, pertencimento, né? E aí cumpre exatamente o propósito eterno de Deus, do nosso Deus. E qual é
formar uma família. Qual é o propósito de Deus para a humanidade? Formar uma família de filhos semelhantes a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, novamente, vamos retornar lá, em Efésios, no capítulo 1 e o verso 5, ele diz assim: e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, né? E aí nós concluímos a exposição do verso 6 e do verso 7. O próximo tópico vai ser só o verso 8. E aí, diante desses versículos, vem a questão. Quando nós observamos o texto, o verso 6 e o verso 7, devemos ser desafiados a nos questionarmos. Certo, mas o que eu posso extrair desses dois versos, trazer para a minha vida hoje, aplicar a minha vida para que eu me torne um ser humano melhor, para que eu me torne um cristão melhor, para que eu tenha mais comunhão com Deus, para que eu seja mais fiel a Deus, né? Para que eu seja mais parecido com Cristo, para que eu possa viver uma vida que agrada a Deus. O que nós podemos extrair? E aqui duas aplicações. A primeira é: deseje a água da vida com sede espiritual. O texto diz assim no verso 6: a quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Então deseje a água da vida com sede espiritual. Logo uma consequência, uma implicação é que a salvação, ela é um presente para quem tem sede de Deus. Então, se você que está aí assistindo não professa Jesus como Salvador, mas tem sede, tem vontade, tem vazio, tem algo dentro de você que você não consegue responder, você não consegue, que você não consegue preencher, que você não consegue entender, essa é a sede que você tem para o vazio que existe na sua alma, né? E você precisa entender que para isso Deus tem um presente, né? A salvação, que é um presente para quem tem sede de Deus. E aí, novamente, voltando lá a João para fundamentar, no verso 7, o versículo 37, diz assim, do capítulo 7, verso 37 de João, diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então, vá a Cristo. Está com sede de Deus? Vá a Cristo, vá diretamente a Ele, sem intermediários. Procura um local de culto, né? No caso, estamos falando de cristianismo. Procura um local de culto que leia a Bíblia, que traga a exposição da Bíblia, não do que acha, ou leia um texto da Bíblia e ficar lá sambaleando por tudo que é lugar e não diz nada com nada, mas que leia a Bíblia, que estude a Bíblia junto com você, para que você tenha mais conhecimento de Deus. Então, se você tem sede, vá até Jesus, né? E João 4, ainda, capítulo 4 e verso 14, diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, se você beber da água que Jesus tem para lhe oferecer, você nunca mais você vai ter sede, nunca mais a sua vida, nunca mais você vai necessitar estar cotidianamente, estar a todo momento buscando preencher o vazio da sua vida, porque já vai ter sido preenchido, né, com a água que Jesus tem para lhe dar, né? Essa sede espiritual, ele tem a água viva para lhe dar. E aí nós temos aqui ainda que fazer uma análise, uma aplicação, então, diante disso, diante dessa compreensão, né? Diante da compreensão que você precisa desejar a água da vida com sede espiritual, né? Examina aí agora o seu coração, e a pergunta é: você tem sede de Deus? E você que é cristão também, porque tem muitos cristãos que estão com sede, né? Que estão dentro ali desejosos de aprender mais da palavra, mas não tem palavra, tem sede. Então a pergunta é: você tem sede de Deus? E aí vem um ponto para divergir, né? Ou um ponto de embate, né? Ou você tem sede de Deus, ou você está distraído com as águas contaminadas que o mundo dá, né? As águas contaminadas dos prazeres, as águas contaminadas da luxúria, as águas contaminadas da cobiça, as águas contaminadas que levam você para longe de Deus, né? As amizades que são amizades que
levam você para um mau caminho, relacionamentos que muitas vezes nada tem a ver com Deus, mas só que afasta de Deus, né? Então, estar distraído com as águas contaminadas do mundo. Eu deixo aqui um texto de João para que você reflita sobre isso. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, que diz: não amem o mundo, nem o que nele há. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eternidade com Deus, eternidade sem Deus. Amar o mundo e o que no mundo há, ou amar a Deus, né? Ou negar os seus desejos, negar o que o mundo oferece, né? E fazer a vontade de Deus e aí permanecer para sempre. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se conformem com este mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Então, você tem sede de Deus ou está distraído com as águas contaminadas do mundo? Se você tem sede de Deus, eu lhe convido a ir até Jesus Cristo. Daí onde você está. Não precisa ir para longe. Daí onde você está. Eu consigo falar com Jesus? Consegue. Agora, se você fechar os olhos, você clamar a Ele: Senhor, entra na minha vida. Traz a água viva. Aí depois disso, pede a Ele para que o Espírito Santo habite na sua vida. E vá até a Bíblia, que aí Ele vai dar água cotidianamente para a sua vida. Ele vai trazer a água que vai satisfazer você, e agora você será agraciado, né, com essa água, com a palavra que agora vai se tornar lâmpada, vai ser o guia para a sua vida, para que você chegue à eternidade, que é o objetivo. Mas aqui, o verso 6 e o verso 7 também nos traz uma outra aplicação para aquele que já está dentro da igreja, mas eu tô fraquinho, tá tão difícil, não vou para a igreja mais não vou mais, eu quero aproveitar mais a vida, né? Para você, né, que tá cambaleando, que tá usando muleta na fé, né? O convite é para que você persevere como um vencedor. Não pela sua própria vitória, que você produziu a vitória da sua eternidade, mas perseverar como um vencedor em Cristo. Esse é o objetivo. Persevere como um vencedor em Cristo, entendendo que a vitória vem pelo Cordeiro de Deus, né? Apocalipse, no capítulo 12, o verso 11 diz: eles o venceram pelo Cordeiro, né? E pela palavra do seu testemunho. E João, no capítulo 16, verso 33, diz: João 16, 33 diz: no mundo vocês vão ter aflições, angústia. Não ame o mundo. Vocês vão ter aflições no mundo, né? Mas tenham bom ânimo. Ó, veja, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Cristo venceu o mundo, né? Daí persevere como um vencedor em Cristo. Cristo venceu o mundo. E aí nós poderíamos aplicar, né? Ampliar isso, né? Trazendo para a sua vida, dizendo o seguinte: diante disso, mantenha-se firme na fé. Fique firme, né? Na fé, mesmo diante das pressões, né? Hebreus, no capítulo 10, o verso 36, assim: vocês precisam perseverar, né? Perseverem, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E em Mateus, no capítulo 24, verso 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere como um vencedor em Cristo. E ainda aqui entender, né, que existe uma recompensa, e que essa recompensa, para você perseverando como vencedor em Cristo, existe uma recompensa, e essa recompensa ela é eterna. O apóstolo Paulo, ele ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 a 8, diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça. Então persevere, porque existe uma recompensa, coroa
da justiça, né? E 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 58, diz assim: sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Existe uma recompensa. Então, permaneça firme. Vem a tempestade, permaneça firme, né? Vem as lutas, permaneça firme, constante, perseverante, né? Sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Então é isso, nós concluímos aqui o versículo 6 e o versículo 7, faltando apenas agora, na sequência, o destino dos ímpios, que será o nosso último tópico do estudo de Apocalipse, capítulo 21, versículo 7 ao 8. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like, aciona o sininho, porque a cada vídeo postado aqui no canal você vai ter acesso. Como também deixa o teu comentário, deixa a tua observação, né? Acrescenta aí, dialoga entre vocês aí, né? Deixa sugestões de vídeos sobre qualquer religião, já que a minha área é ciências da religião. Estou fazendo aqui uma exposição bíblica, né? Mas minha área é ciências da religião. Então deixa aí que você gostaria de saber sobre qualquer religião, que aí eu vou trazer aqui no canal um estudo sobre o tema que você tem interesse, né? Então é isso, dá o play aí e vamos para o último ponto, o destino dos ímpios.